Olá a todos, boa tarde. Peço imensas desculpas pelo atraso, mas faz parte da vida também, não é? Estas imprevisibilidades. Não temos controle sobre tudo, portanto, aqui estamos num dia tão bonito. Numa das feiras do livro mais bonitas do mundo, eu diria que é a mais bonita do mundo, mas pronto, a minha opinião é suspeita. Hoje estou aqui com muita honra com a Maria Gurjão Henriques, uma pessoa que eu admiro bastante. Sempre foi uma referência para mim. Falamos de temas que me apaixonam imenso, não é? A visão sistémica. Eu acho que a vida tem muito mais interesse quando olhamos para ela através destas lentes. Estamos aqui também porque eu também lancei um livro, o livro do Somos Infinitos, e a Maria Gurjão Henriques escreveu no meu livro também. Vocês vão ter a oportunidade de ler. Ela é a minha primeira convidada. Eu vou estar aqui na Feira do Livro a feira inteira, aqui até dia 22, com alguns convidados. Eu depois também vou partilhar. Bem-vinda, Maria João Gurjão. Obrigada. Obrigada. E a responsabilidade do atraso foi minha. Cheguei a 5 ou 6 ou 7 ou 8 minutos atrasada por causa do trânsito. Portanto, assumo aqui a minha responsabilidade. Então, hoje vamos falar de um tema muito... É simples, mas não é fácil, não é? São os relacionamentos amorosos, mas os relacionamentos no geral é um dos temas mais fascinantes para mim, não é? Eu acho que tudo tem a ver com relacionamentos na nossa vida. A Maria Gurjão é uma pessoa que traz este tema de uma forma muito clara, muito simples e de uma forma muito rica. E portanto eu vou trazer aqui algumas questões e ela vai sempre trazer aquele olhar muito profundo, não é? E que parece que saímos daqui mais elevados, não querendo pôr muita pressão sobre ti. Não me sinto pressionada. Que bom. Então vamos lá começar aqui por uma pergunta muito simples, mas que é assim uma boa base para iniciarmos a nossa conversa. Nós nos relacionamentos amorosos, nós estamos sempre à procura de alguém que nos complete, não é? Sempre à espera que alguém nos vá completar, mas na verdade aquilo que encontramos é alguém que nos desconstrói e fragmenta e desmonta, não é? E eu queria começar por te perguntar qual é que é o propósito dos relacionamentos, porque na minha visão é o maior curso de desenvolvimento pessoal que existe. E queria te perguntar qual é a tua visão, Maria. Olha, a minha visão é a mesma. Os relacionamentos amorosos são sem dúvida um espelho interno e, por excelência, um dos maiores caminhos de transcendência e de evolução que nós temos neste plano. Portanto, é através dos relacionamentos amorosos que nós evoluímos, é através dos relacionamentos, sejam eles quais forem, que nós evoluímos, porque no fundo temos que gerir muita coisa. Temos que gerir o que nos vai dentro, temos que gerir expectativas que, por mais que queiramos, não temos como não ter, porque vivemos num grande véu de ilusões, que se chama o véu de Maia, que os budistas chamam o véu de Maia, mas que na realidade nos dá uma percepção da realidade e um desejo de ter as coisas de uma determinada maneira, que muitas vezes não é a forma como as coisas se apresentam. Então, num relacionamento amoroso é muito difícil ver o outro como ele é e aceitá-lo como ele é e não querer mudar a outra pessoa, porque na verdade o que nós estamos a fazer é tentar ver partes de nós que nós não conseguimos aceder porque é difícil, porque somos 97% de inconsciente. Então mergulhar dentro é muito mais difícil do que ver fora coisas e situações que nos ativam os nossos conteúdos internos. Portanto, os relacionamentos amorosos é como um espelho da minha consciência, do estado em que eu estou, da evolução da minha capacidade de compreender a vida, e o outro aparece permanentemente a mostrar desafios, que são desafios que nós não estamos a saber lidar na superfície e na relação, porque efetivamente ainda não estão acomodados dentro de nós. Porque todos vocês com certeza já tiveram situações de relacionamentos difíceis, de uma aprendizagem feita, e mais tarde olham para trás e dizem que exagerei imenso, aquilo afinal não era nada disto, se fosse hoje eu não tinha feito nada disto. Mas na altura, aquela era a nossa verdade e não tínhamos como mudar isso, porque ainda não tínhamos chegado a um lugar de aprendizagem que nos permitisse acomodar aqueles conteúdos dentro de nós de uma forma mais tranquila e mais serena. Quem é que já viveu uma situação destas? Levanta a mão. Ok, eu.
Então, Maria, nós podemos então afirmar que nós atraímos as pessoas necessárias à nossa própria evolução, ou seja, pessoas que despertam certos gatilhos e certas feridas que nos fazem evoluir. Se nós olharmos para os conflitos, para as discussões, para as resistências com sabedoria, são um incrível canal de transformação e de desenvolvimento pessoal. Sim, no fundo as relações funcionam mais ou menos por metáfora. Agora eu e as metáforas, não é? Sim, adoro. Bora. É muito fácil para nós olharmos para uma criança e ver que ela está fixa numa determinada coisa, e nós como adultos percebemos que ela está fixa naquela coisa porque ainda não tem maturidade para compreender a lição que aquela história tem para lhe ensinar. A criança ainda não chegou a um nível de maturidade que consiga acomodar isso. E portanto ela esbarra contra uma situação, um conflito de relacionamento, uma tentativa que ela tem de permanecer e de manter a vontade dela. E quando nós explicamos à criança com mais maturidade, a criança diz: não quer saber, não quer ouvir e quer ficar aqui. E a criança fica até que há um dia que se apercebe que tem que dar um salto, tem que evoluir. E ao evoluir larga a ideia peregrina que tinha anterior e dá um salto de consciência. Esse salto de consciência leva para um novo nível, como se fosse um jogo de computador de vários níveis. Acontece exatamente o mesmo connosco, ou seja, não é por termos a idade que temos, não é por termos mais experiência de relações amorosas, porque já temos 10, 20, 30, 40 anos de experiência amorosa, de experiência de relacionamentos, que nós vamos conseguir evoluir em relação àquilo que é a lição que esta história tem para nós. Nós só conseguimos evoluir a partir desta história quando nos dispomos a mudar o paradigma, a abrir mão de alguma coisa, a conseguir acomodar algo que dentro de nós estava a ser difícil de acomodar. Esse crescimento é um crescimento de maturidade. E essa maturidade é como um fruto que eu tenho numa árvore, que eu não posso ir colher esse fruto se esse fruto ainda não está maduro. Ou seja, eu não vou comer um Diospiro fora de época. Já alguém comeu aqui um Diospiro fora de época? É péssimo. É muito mau. Oh Maria, tu disseste que nós só conseguimos mudar o nosso paradigma quando conseguimos acomodar algo dentro de nós, não é? Eu queria te perguntar na prática, se puderes dar assim um exemplo concreto, porque isso é mesmo uma questão interior que eu também tenho nos relacionamentos, que é porque é que há um dia que eu consigo ver uma coisa que há um ano eu não conseguia ver, não é? O que é que aconteceu até lá que me fez ver as coisas, me fez precisamente mudar o paradigma, porque efetivamente hoje eu consigo ver as coisas com muito mais clareza e com outro nível de maturidade. É o quê? É a dor? É o sofrimento? É a acumulação da experiência. Ou seja, voltando para as metáforas, se nós temos um rio aqui e de repente há uma folha desta árvore que cai no rio e que fica presa nos pauzinhos, e há pouca água no rio, então a folha tenta libertar-se e seguir o curso do rio, mas não consegue porque está presa num pau. E portanto está presa numa perspectiva, está presa num olhar, está presa numa visão. E por mais que ela queira, aquela visão é de tal forma, afunda de tal maneira que ela não tem como sair dali. Então há duas hipóteses. Ou há mais folhas que caem, mais pauzinhos e a libertam, e portanto há mais perspectivas que lhe aparecem e ela acumula perspectivas e sai. Ou ela tem que esperar por uma enxurrada de chuva emocional, ou seja, de águas, de lágrimas, de descarga emocional, para que através desta experiência emocional que é mais intensa, nós consigamos, pela acumulação dessa experiência emocional, virar a forma como nós olhamos para aquela realidade. Ok, certo. Interessante então, a tua analogia. Sim. É preciso tempo e experiência e algum tempo no lodo, digamos, isso, não é? Isso. Até que, é importante estar no lodo. Até que essa água que acumula, ela acumula tanto que faz subir o leito do rio e com a força das próprias águas leva à folha. Ou seja, estás a imaginar o Rio do Lagar neste momento, não é? Exatamente. Então, o tema aqui é muitas vezes, e depois o rio acelera muito, porque nós estamos muito tempo em looping numa determinada experiência emocional e de repente temos uma capacidade de síntese. E quando temos uma capacidade de síntese, somos empoderados por uma vontade de agir. E essa vontade de agir muitas vezes é tão rápida e leva tanta coisa atrás que às vezes nós olhamos para trás e dizemos também não era preciso fazer tanto. Mas é como se nós nos libertássemos de uma prisão interna onde ficamos e pela acumulação da experiência já não aguento mais e de repente a pessoa salta-lhe a tampa ou transborda. Esse transbordar faz-nos muitas vezes ter a coragem de fazer coisas que de outra forma nós nunca teríamos
ter a coragem de sermos leal a nós próprios, como de outra forma nunca teríamos, porque muitas vezes uma pessoa que tem dificuldade em ter o seu poder pessoal ou ter amor próprio, não consegue dizer que sim ao outro representando um sim para si. Exatamente, e vai acumulando zanga, vai acumulando raiva, vai acumulando tristeza e de repente começa a sentir que está a trair-se a si própria e não consegue, continua a não conseguir fazer. E o outro, e ao sentir-se que está a trair-se a si próprio, começa a sentir que as coisas que o outro dizem, porque é o prisma de onde está a ver a realidade, a agridem. Quando na realidade aquela pessoa está sempre a dizer a mesma coisa, só que antes a pessoa não estava sensível para isso e agora está. Já está, sim. Então é como se nós víssemos a realidade sempre a partir de um prisma, que é o prisma da emoção em que nós estamos a vibrar. Certo. E isso pode se tornar tão intolerável que a pessoa um dia que vira à mesa e diz assim, já chega, não quer mais. Sim. E de repente vem uma força que é a força de si própria, onde olha para si e diz assim, uau, eu nunca tinha feito isto por mim. Foi preciso de muita água acumulada para ter a coragem de ir resgatar algo dentro de mim que eu tinha perdido, se calhar nesta vida, ou se calhar até noutras experiências, ou noutros planos, sabe-se lá. Também não quero estar a entrar aqui em grandes esoterismos. Podíamos entrar, não, estou a brincar. E de repente a pessoa tem força por si e para si. Passa para um nível, mas esse nível muitas vezes a tensão é o que gera o movimento. Exatamente. Tu tens uma frase no teu livro que é: este é um trabalho importante que deve ser feito por todos nós. Meditar, estar em silêncio, marcar encontros connosco, estar no meio da natureza, emanar vibrações de oração e amor. E eu pergunto, qual é o papel do silêncio e da meditação no meio deste caos emocional humano que todos nós vivemos, não é? Porque eu acho que nos dá uma grande margem para respirarmos e se calhar também vermos as coisas através de outro prisma. Olha, é dar-nos o direito de nos arrumarmos, é dar-nos o direito de nos sentir, é dar-nos o direito de nos conhecer. É através desse silêncio eu consegui posicionar-me. E responder à pergunta quem sou eu para mim, porque se não houver este isolamento e este olhar para dentro, é difícil nós deixarmos de reagir e passarmos a agir, porque nós somos uma máquina de reagir. Sim. A estímulos. Vivemos em modo reatividade e a reação vem do inconsciente, e quando a reação vem do inconsciente, quem move a minha vida, as minhas motivações e os meus sonhos e as coisas que eu alcanço é o meu inconsciente. E enquanto eu estou superditado ao meu inconsciente, obviamente que o meu ego e o meu inconsciente não estão alinhados. Então eu não vou achar piada nenhuma às coisas que eu estou a criar. Ou eu tenho sonhos de criar determinadas coisas e parece que os sonhos só são para os outros, porque eu não consigo posicionar-me e construir a minha onda emocional que dê a experiência de eu ser o oceano como uma onda, não é? E desta experiência do todo em mim. Sim, sim. Então é muito difícil. Ou seja, criar coerência, não é? Entre a nossa dimensão interior e exterior, não é? Mas a verdade é que também existem pessoas que, por mais que estejam num processo de cura e desenvolvimento pessoal, acho que todos nós, em determinadas alturas da nossa vida, e há muita gente assim, que por mais que trabalhe, por mais que tente, vê-se preso em ciclos negativos com padrões tóxicos de relacionamento, não é? Qual é que é o papel aqui da terapia sistémica e qual é que é a visão? Ou seja, porque é que isto acontece? Por mais que a pessoa vá fazer constelações, por mais que a pessoa tire inúmeros cursos, que mergulhe nos livros, que viva imensas experiências, mas está ali presa, por exemplo, num ciclo de abuso numa relação, de violência, por exemplo. Olha, eu não conheço, eu tenho dificuldade em conhecer pessoas que tenham feito um processo sério de constelações e desenvolvimento pessoal, que não tenham transmutado os seus processos mais difíceis. Certo. Não. Agora, há características que nós temos na nossa personalidade que nos dão uma determinada tendência, como se nós tivéssemos uma grande aprendizagem de fundo, uma maratona. E tu podes fazer sprints e podes correr por etapas, não é? Mas tens uma maratona para fazer. Okay. E a maratona que tu tens para fazer daquele padrão vai-te mostrar aquele padrão num estado cru e cego, onde tu ficas preso e a tua vida é insuportável.
Depois começas a descodificar e a compreender e libertas a parte da cegueira maior e atuas num segundo nível e num terceiro nível e num quarto nível e num quinto. Mas a partir de um determinado momento, tu já não sofres como sofrias de antes, porque simplesmente reconheces no momento exato em que está a acontecer o convite a virar para dentro, porque já percebes que os outros são apenas uma oportunidade que tu tens de ter um semáforo encarnado para parares. Ou seja, que todos nós estamos aqui. Sim. Nós estamos aqui no Marquês de Pombal, não é? Nenhum de nós que sai daqui de carro e que vai ali para a Avenida da Liberdade vai passar um semáforo encarnado. Se formos o primeiro carro, vamos passar um semáforo encarnado. Não vamos parar. Sim. Então, os nossos relacionamentos e a relação que nós temos com as pessoas no dia a dia são semáforos. Uns estão verdes, outros estão laranjas, outros estão encarnados. Quando há tensão, parem. Porque vão se estampar. É da mesma coisa de como eu obviamente não me passa pela cabeça se o semáforo está encarnado em plena hora de trânsito, que agora são 6 da tarde, 6h30, 7 horas, eu andar porque vou levar com um carro em cima. Vou provocar um acidente, podem sair pessoas magoadas e tudo aquilo que tem a ver com a metáfora daquilo que eu estou a Mas tu acreditas que há pessoas que não têm consciência que o semáforo está vermelho? Completamente. Pois espetam-se e depois... Completamente. Ou seja, não é só isso, sentem no encarnado e ficam numa tensão interior quase que precisam de ir. Porque há uma codependência da sensação que o facto de estás aprisionada dentro de um corpo a ser movida por emoções onde tu não tens controle sobre elas, sim, precisas mesmo de ir. Exatamente. Sim. Então, o que é que nós estamos a falar que as constelações nos dão, que a visão sistémica nos dá? Um discernimento sobre uma compreensão do que é, o que é que se passa dentro de mim. De onde é que isto vem? Qual é a origem? Como é que os meus pais, avós, bisavós manifestaram isso? Onde é que eles ficaram presos? Onde é que a folha ficou presa de os pauzinhos na história familiar? E a razão pela qual eu, como um ser místico e divino, os escolhi a eles para receber o corpo. Porque eu entrei em sintonia com as experiências que eles tiveram. Ou seja, eu não estou a carregar nada dos meus avós e dos meus bisavós e dos meus trisavós. Eu não sou vítima daquilo que eles viveram. O que eles viveram serve-me a mim como uma luva para eu recordar neste plano e neste corpo e entrar em sintonia com essas sensações para que a minha alma possa evoluir na linha do tempo. Porque a nossa evolução não se resume única e exclusivamente a esta vida. Seria demasiado curto e seria demasiado desprovido de sentido. Sim. Interessante. Sim. É interessante dizer isso, de que, quer dizer, a culpa não é dos nossos avós e dos nossos pais, porque eu acho que agora que as constelações deram um boom e também com o livro do Mark Wallin de Esta Dor Não É Tua, com a série do Novo Eu, principalmente o título do livro do Mark Wallin, Esta Dor Não É Tua, parece que nos faz sentir, ok, não é minha, então a responsabilidade não é minha. Parece que toda esta nova onda, o que eu senti foi que parece que há um descarte de responsabilização. Eu acho que isto precisa de ser desmistificado, porque de facto nós temos o poder e a responsabilidade de alterar a nossa vida, não é? E que esta dor é nossa. É completamente nossa, nunca deixou de ser nossa, e nós entramos em sintonia. Ou seja, se eu virar-me para vocês e disser, eu não gosto da vossa roupa, há uma pessoa daqui que pode dizer assim, que vai fazer terapia 3 meses, que ficou traumatizada. A outra vai dizer assim, o que é que ela tem a ver com isso? Eu estou tão confortável. Ou seja, a minha frase ela é a mesma, mas vocês não a recebem da mesma maneira. Então, quem é que recebe a mensagem? É a cesta mental que eu tenho dentro de mim. São os conteúdos mentais e psíquicos que moram dentro de mim. Então, quem vai interpretar a mensagem e quem vai criar o trauma é a minha interpretação de acordo com a minha cesta mental. Eu tenho vários irmãos e os meus irmãos não têm a mesma sensação que eu tenho com a minha mãe e com o meu pai. São sensações diferentes. Claro que há coisas que são comuns porque os pais são os mesmos e há coisas que são transversais. Mas depois a minha irmã sente uma coisa, o meu irmão sente outra e eu sinto outra. Porquê? Porque tem a ver com aquilo que eu carrego e com os campos de energia com os quais eu entrei em sintonia. Então, os nossos pais não nos... Isto é muito grave, o que tem estado a acontecer, independentemente da valia dos conteúdos que essas pessoas estão a trazer para o mercado, não é? Sim. Para as pessoas em geral. Mas a minha visão das constelações, que ando nisto há 21 anos, não é? A minha visão das constelações é uma visão espiritual, no sentido em que nós não temos uma vida finita, nós não vimos de uma tábua rasa,
como se iniciava na psicologia antigamente, nós vimos com uma experiência evolutiva, nós vimos com uma série de memórias, e essas memórias nós temos que ter um corpo físico, ou seja, o nosso corpo, nós temos que ter um corpo para ter a manifestação e a experiência na Terra. E esse corpo biologicamente tem memórias, que é a memória biológica hereditária de todas as pessoas de quem eu herdei o corpo. E essa memória hereditária, ela tem heranças genéticas e heranças epigenéticas. E todo esse cardápio me serviu a mim para que a minha alma picasse, entrasse em sintonia e pudesse agarrar numa evolução do tempo, para eu não perder uma pitada daquilo que é a minha própria evolução. Então, a dor da minha mãe, a dor da minha avó, a dor desta gente toda, não são a massa do meu bolo, mas são o fermento que eu pus no meu bolo. Adoro as tuas analogias. Ok? Esta é nova. Esta é nova. Foi quando estavas a cozinhar o bolo. Esta tem uma semana para aí. Então, eles não são a massa do bolo, eles são o fermento que eu pus no bolo. Ou seja, o bolo, que é a minha massa, aquilo que eu preciso de viver, aquilo que eu preciso de provar, aquilo que eu preciso de comer, foi engordado, levitou, ampliou. Porque reparem, quantos de vocês viveram aqui histórias que eu vos pergunto assim, então, mas essa história que tu viveste, que está a ser tão difícil para ti, a tua mãe também viveu? Sim, também viveu. E aquilo que tu sentes faz sentido e tem uma dimensão adequada à história em si? Ou seja, a história que tu viveste, ela justifica a dimensão da tua dor? E vocês olham para mim e põem-se assim para trás e dizem, não, de facto não. Porque se eu isolar a história, aquilo que eu estou a viver não justifica a dimensão da minha zanga. É desproporcional, não é? É desproporcional. Sim. Então esse é o fermento. Esse é o fermento, ou seja, eu venho com as memórias todas deles para não haver dúvida nenhuma que eu vou passar por vinda vindimada sem olhar para as uvas. Ou seja, eu tenho que passar pelo terreno e lidar com aquilo. Então aquilo tem que crescer para haver a garantia de eu poder olhar para lá. Exatamente, tem que doer, não é? Tem que inflamar, de certa forma. Exatamente. Sim. Ou seja, portanto, isto não determina a nossa vida, mas condiciona de certa forma, mas não é determinante. Completamente. Sim. O que é determinante é a tua cegueira e a tua ausência de responsabilidade de quereres manter-te como uma criança a dizer, eu herdei isto, tão boa pessoa que eu sou, que tenho um ego do tamanho do Castelo de Leiria, porque estou a carregar esta gente toda comigo, tão boa pessoa que eu sou. Sim. Ou seja, nós temos que perceber que temos que assumir a responsabilidade. E não é só assumir a responsabilidade destas histórias que eu estou a viver agora. É do coletivo. É assumir a responsabilidade da agência cósmica. Ou seja, eu na agência cósmica não estava com os copos quando escolhi estes pais e esta gente toda e este país onde eu vi nascer. Ou seja, eu estava lúcida. Eu sabia exatamente o que é que estava a fazer. E, portanto, quando eu escolho na agência cósmica, nós temos que entrar em contacto com a responsabilidade daquilo que eu escolhi num lugar onde eu era totalmente lúcida e tinha uma visão total daquilo que eram os padrões que eu precisava de transmutar para a minha evolução. E nessa evolução, aí sim, oferecer ao coletivo. Certo. Isso é que é importante. Certo, sem dúvida. E portanto, este coletivo que estamos a viver agora todos é só um reflexo do quão doente estamos interiormente. Eu estou a ser um bocado bruta a falar, mas efetivamente é a realidade. Mas ao mesmo tempo estamos a viver também. Portanto, este caos vai gerar ordem, este aumento de ferramentas, de repente temos um telemóvel no bolso que temos acesso a informação do mundo inteiro, ou seja, isso também nos dá ferramentas para o processo de cura e, portanto, eu acho que isso é fascinante. Sim e não. Porque, sim, com toda a razão, mas com um detalhe. O ser humano não aprende com a mente, aprende com o coração. Claro. Ou seja, o excesso de informação é muito perigoso. Porque podemos ter um excesso de informação e não ter a experiência vivida. E é a experiência vivida que nos dá a experiência da evolução. Certo. Outra metáfora. Claras. Eu tenho claras dentro de um recipiente e qual é a grande transformação? As claras são pesadas, eu não as consigo dividir, não as consigo... elas têm um peso, eu digo, vocês conhecem alguma receita de um bolo que tenha meia clara? Não. Não há? Não dá. Pode ter uma gema, 2 gemas, 3 gemas, mas não há meias claras. Ou há uma clara, 2, são números, não é? Então... mas se eu começar a bater a clara em castelo, o que é que eu vou fazer? Alquimia.
vou começar a incluir oxigênio e esse oxigênio vai começar a fazer uma transformação alquímica na composição da clara. Ela vai ficar leve, fofinha, transparente, branca, e eu vou inclusivamente soprar claras pela cozinha fora. E as claras vão voar tipo nuvens, não é? Então, nós estamos aqui para nos transformarmos em claras em castelo. Então não é informação a mais. Mas olha, também tenho uma analogia. Diz. Que é isso da informação a mais. Eu acho que o fogo que nos aquece as mãos também as queima. Ou seja, é a forma como pegamos em toda a informação. Eu também me sinto assoberbada. E então, trabalhando com redes sociais, eu percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer. Mas por outro lado, se nós vivemos com esta consciência e se estivermos perto de pessoas como tu e pessoas que estão a fazer um excelente trabalho, eu acho que com este processo de autocentramento, meditação, silêncio, conseguimos talvez caminhar com outra plenitude, não é? Claro que é. Mas acho que sem dúvida é isso, é a experiência, não é o conhecimento. Aproveitar a informação para dizer agora não quero mais informação, Exatamente. agora quero mastigar essa informação até que ela se torne verdadeira para mim e que eu a consiga contar à minha maneira. Exatamente. Ou seja, não é excesso de cursos, menos é mais. É fazer aquilo onde eu posso ser e ter a experiência de ser. É passar pela experiência vivida. Tem muito mais valor absorver a experiência, como a água, não é? Chove muito, depois de muita seca. A chuva é o excesso de informação. O que é que acontece à água? Ela vai pelos terrenos que são todos impermeabilizados e não é absorvida pela terra. Exatamente. Então, nós somos terra, nós somos intuição. Nós temos que voltar ao hemisfério direito, ou seja, à intuição. E isso implica beber e deixar assimilar, entrar. E essa entrada, a idade é das coisas mais maravilhosas, porque sem a idade, a evolução da própria idade, o chakra indígeo não tem como absorver. Eu acho que nós estamos a assistir a uma abertura social e coletiva do chakra indígeo, que é, no fundo, uma abertura de uma quarta dimensão, da linha do tempo e do espaço. Sim. O chakra indígeo, ele move-se através dos campos. Ou seja, e por isso é que as constelações cada vez mais vão ser futuro. Porque nós entramos dentro de um campo e sentimos o campo. E nós dizemos assim, pensava eu que não tinha intuição. Como assim não tenho intuição? Tu acabaste de ser a mãe daquela pessoa, disseste coisas igual àquela mãe, moveste como a mãe se movia. Uau, eu sou capaz de fazer isto. Afinal, eu sou mais espiritual do que eu imaginava. Nós somos espirituais, da cabeça aos pés. Estamos esquecidos que somos. Então, nós precisamos de voltar a abrir as portas dos sentidos e permitir-nos sentir. Sim. E o chakra indígeo é aquele que capta o campo. E capta o campo, independentemente do tempo. Fora da linha do tempo. Entre o passado, o presente e o futuro. E é isso que faz com que, reparem, o chakra indígeo são células iguais às células dos nossos olhos. Houve tempo onde o chakra indígeo estava na cabeça. Existem alguns animais de cabeça translúcida que ainda têm o chakra indígeo aqui e que fazem a captação da luz da mesma forma como nós fazemos e das imagens, da mesma forma como os nossos olhos fazem. Ou seja, do ponto de vista de medicina, as células são as mesmas. Só que as células que captavam luz transformaram-se noutro tipo de células que deixaram de captar luz quando desceu para aqui. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Que é, ao mesmo tempo, um órgão, uma porta de sentido. Não é só uma glândula, é uma porta de sentido. É a única que tem as duas funções. Interessante. E, portanto, os animais, quando voam e quando migram, eles migram através dos campos magnéticos, através do chakra indígeo deles. E nós temos que começar, todos, a mover-nos em função disso. Então, o excesso de informação que está a vir é como se nós abríssemos a biblioteca da humanidade. E só vamos poder evoluir se dessa biblioteca nós nos permitirmos sentir, intuir e receber a vibração e a energia que efetivamente é útil para nós. Certo. Só nós vamos ficar no overload, com a cabeça cheia e cada vez mais dissociados e desconectados do coração, que é o órgão que tem células do cérebro e que também pensa, e portanto, outra vez, eu vou-me já calar, mas outra vez, tranquilo. quando um feto é criado, a primeira célula, ao fim de 21 dias o coração é formado. Ao fim de 21 dias o coração de um feto é formado. E do coração vai nascer o cérebro e a coluna. E depois o coração desce para a zona do peito. Então, por isso o coração tem células cerebrais.
Nós temos que ativar a inteligência do coração. Não há outra forma, porque a outra inteligência corta-nos, dissocia-nos e vai-nos apequenar como seres humanos. Porque nós vamos pensar sem sentir e sem amar, e nós somos seres de amor e seres divinos. Então vamos nos falhar naquilo que é a nossa experiência. Sem dúvida, eu acho esse tema do chakra indigo super interessante e concordo contigo, acho que estamos a caminhar para lá. Estamos, ou seja, a ser magneticamente atraídos. Sim. Maria, tu achas que é possível uma relação ser espiritualmente evoluída e ao mesmo tempo emocionalmente tóxica? Ou achas que não é? Sim. Vamos lá então explorar isto. Ora bem, eu digo isto no livro. Almas gêmeas, chamas gêmeas são coisas diferentes. Chamas gêmeas são uma energia que vem da mesma divisão espiritual. Ou seja, é como se fosse um ovo cósmico que foi dividido em dois. Chama gêmea. Chama gêmea. E portanto, a chama gêmea, cada um vai ter várias vidas. E algum pode ter evoluído mais rapidamente do que o outro. E não quer dizer que não haja um amor absoluto num plano divino, mas que neste plano as personalidades não conseguem se encontrar porque estão em estados diferentes. Agora, numa chama gêmea, num determinado lugar, vão sempre esperar um pelo outro. Ok. Vão sempre esperar porque precisam de voltar a esta união. Sim. Só que o caminho que cada um fez uma maratona, outro está a fazer corridas de 100 metros, ou seja, o caminho... Adoro que uses a corrida como analogia. Estou a fazer por causa de ti. Os caminhos que fizeram até chegar ao ponto final podem ser diferentes. E não ressoam. E não ressoam e podem inclusivamente carregar mais karma. Ou seja, existir conflito, discussão. Exatamente. Nós vimos com o karma e o que é o grande objetivo da nossa vida é que já basta o karma que eu trago, não convém carregar mais e criar mais karma ainda nesta vida em relações que eu, em vez de estar a melhorar, estou a piorar. E portanto vou atrasar o meu próprio processo. E na relação entre duas chamas gêmeas pode ser impossível o encontro nesta vida em determinados momentos. Ou seja, podem ser duas pessoas espiritualmente evoluídas, mas que juntas são emocionalmente tóxicas. Porque ainda não estão em estados diferentes e puxam-se como elevadores descompensados porque o amor que têm e a conexão espiritual é tão grande que elas não conseguem compreender porque é que as suas personalidades não se entendem. Ok, certo. Interessante. Nunca tinha visto as coisas desse prisma. Muito interessante. Imagina, vais daqui para Santiago de Compostela. Santiago de Compostela é o lugar de chegada entre ti e a tua chama gêmea. Sim. E vocês vão lá chegar. Só que uma foi pelo caminho espiritual, outra foi pelo caminho francês e pronto. E agora? Agora as experiências são diferentes e não dá para haver sintonia, porque estão em caminhos diferentes, estão em patamares diferentes. Ok. Mas o lugar onde vão chegar e onde se vão voltar a juntar vai ser o mesmo. É giro o que tu dizes, porque acho que todos nós conhecemos aquelas. Temos sempre, pelo menos eu lembro-me de pessoas assim, temos como referência algumas pessoas em que tu olhas e pensas, pá, aquelas pessoas amam-se de morte, mas não se entendem, estão sempre a discutir, ou aquilo é muito tóxico, mas amam-se, é um amor doido, não é? É engraçado, nunca tinha pensado. Nesse amor é preciso separar se é um amor de alma e de uma força maior, ou se é um amor de apego. Eu também gostava de te perguntar isso. Ou seja, que o amor às vezes pode ser apenas apego ou viciante estar ali, não é? Um amor da alma diz, eu preciso de abrir mão. Porque tu não podes ser feliz com a minha personalidade e eu com a tua. Vamos abrir mão um do outro. Para que cada um possa fazer esse caminho à sua maneira. Porque as personalidades e o desenho humano que nós temos, nós somos um computador biológico. Mesmo. O desenho humano não nas fases em que cada um está, não é compatível e não tem problema nenhum. Nós vamos voltar não sei quantas inúmeras vidas, infindáveis vidas, portanto está tudo bem. Esta ideia peregrina que nós temos como seres humanos do apego, que foram felizes para sempre, é muito infantil. Sim, foi aquilo que nós aprendemos a vida toda a ver os filmes de Hollywood e da Disney, etc. Mas acho que sem dúvida nós temos que quebrar um bocado essa visão. Acho que todos sofremos um bocado com isso, com o amor romantizado, não é? De que vamos ser felizes para sempre e... Enfim, tudo aquilo que nos venderam, que eu acho que o amor é mesmo... O amor é
é a alegria, mas também é a tristeza, é a dor, mas também é a celebração, não é? Tem tudo, tem tudo. E isso é que é bonito, no fundo, não é? Essa vivência. E o que é que acontece quando, por exemplo, numa relação, imagina duas pessoas que namoram há 10 anos, imaginemos, mas de repente há uma pessoa que fica, que entra num caminho espiritual e desenvolvimento pessoal. Eu acho que este exemplo é super comum, por isso é que eu estou a perguntar isto. E ele não, ou ela não. E depois sentem uma falta de harmonia, ou uma... Não é? Se há uma separação. Eu digo no livro que são os elevadores descompensados. Elevadores descompensados. Ótima expressão. Ou seja, há um que está no terceiro andar e outro que está no quinto. E pode dizer pela caixa, onde é que tu estás? Já estou no quinto, então para aí eu vou ir ter. Não, entretanto não se ouvem bem, um vai ter ao terceiro andar e o outro vai ter ao quinto. Voltam outra vez a não estar no mesmo patamar. E portanto não se encontram para se encontrarem no elevador no mesmo andar. E andam em elevadores descompensados. Normalmente, atenção à palavra normalmente, porque de normalidade nós não temos no mundo. Nós evoluímos através, o Jung explica isto bem, através de ânimos e ânima, não é? Então nós evoluímos através da nossa ânima. E portanto é muito comum num relacionamento heterossexual ser maioritariamente, ok? Maioritariamente a mulher puxa pelo homem, porque a mulher ânima vai puxar pelo homem e levar o homem a esse mundo. Quando o homem entra no mundo da espiritualidade, vai mais rápido que nós. Sim, quer dizer, há aqui 2 homens. Então, João. 3. vai mais rápido que nós. Ou seja, porque nós somos complicadas. Nós somos muito complexas. Então o homem é mais focado e percebe melhor o que tem que deixar para trás e o que tem que fazer. E nós precisamos de um homem ao lado para nos simplificar, para desligar o complicómetro. Isto do ponto de vista dos arquétipos, mas os arquétipos estão a mudar. E porquê é que estão a mudar? Porque o ser humano, ao evoluir, vai cada vez mais equilibrar os arquétipos femininos e masculinos dentro de si. O que é que eu quero dizer com isto? Que é muito mais natural que no futuro nós tenhamos cada vez mais relações homossexuais do que heterossexuais. Porquê? Sério? Sim, porque no fundo já não há necessidade da completude. Pois, de facto... Cada um gere dentro de si o seu feminino e o seu masculino. Sim, e tu já não precisas chegamos a esse equilíbrio, não é? Exatamente, já não precisas de ir buscar o espelho. É interessante. Hoje estás a trazer aqui pontos de vista que eu nunca tinha pensado. Sim. Sim. Muito interessante, porque esse da homossexualidade é um tema bastante interessante, porque se nós olharmos para trás, se calhar o homem tinha uma energia masculina muito mais masculina e a mulher muito mais feminina. Hoje em dia há mulheres com energia muito mais masculina, que é o meu caso, por exemplo, há mulheres com energia mais feminina, há homens com energia mais feminina, e o caminho é esse equilíbrio. E quando estamos equilibrados conseguimos viver... Porquê? Porque nós fomos partidos ao meio de um género, nós fomos separados. E ao ser separados, depois fomos apequenados espiritualmente. Sim. Então nós temos 2 cortes. O primeiro corte, que é o feminino e o masculino, num corpo de género, não é? E depois o segundo é o corte com o nosso poder divino, com a nossa energia cósmica, com o divino que habita dentro de nós. Então é preciso voltar a religar. E quanto mais eu me desenvolvo e me reconheço, mais eu consigo ser ação ativa quando é preciso e feminina e interior quando é necessário. E eu vou gerindo essa energia em função, inclusivamente, do meu ciclo de vida. Inclusivamente do próprio ciclo da natureza. Porque a natureza, numa determinada altura, no inverno, nós somos muito mais interiores. É verdade. As folhas das árvores caem e nós também não queremos sair de casa. Estamos mais dentro de casa, fazemos uma limpeza aos armários, estamos mais virados para dentro, não vamos jantar fora. Chegando ao verão, começa... no hemisfério norte, que é onde nós estamos, não é? Começam os pássaros a acasalar, as folhas das árvores a nascer e nós só queremos ir jantar fora e para uma esplanada. Ou seja, os ciclos do ritmo da própria natureza também têm energia masculina e feminina. Exatamente. E também impactam no nosso próprio desenvolvimento e no nosso processo de individuação, ou seja, no nosso processo evolutivo. Então não dá para continuar a ver o processo de evolução dissociado da natureza em si. Há uma determinada altura, isto agora vou dar um grande salto, tá bem? Nós caímos numa sociedade monoteísta e isso foi um grande problema para nós. Porque mesmo na sociedade monoteísta, que nós 35% da população mundial é católica, não é? Sim. E portanto, neste monoteísmo nós também temos os anjos, os arcanos, etc., que também dão determinadas energias,
Mas, por exemplo, na cultura indiana, nós temos deuses para tudo. E eu posso apelar e encontrar refúgio na deusa do amor, mas também no deus da agressividade, que nós vamos buscar a astrologia, que é o Marte, a Vênus, porque nós precisamos de ir buscar arquétipos em bruto, porque eles são necessários para completar a nossa personalidade e a nossa vida, e irmos encontrar refúgio em determinados momentos necessários nessa energia, para pôr essa energia em ação, para nos tornarmos mais completos. Então, nós somos uma espécie de um puzzle com muitas virtudes, com muitas energias que de alguma maneira se dissociaram de nós e que nós temos que voltar a ativar como um quadro elétrico que tem os fusíveis todos avariados, e nós vamos, este fusível já ligou, este fusível já ligou, este fusível já ligou, e nós vamos ligando os fusíveis para quê? Para sentirmos dentro de nós a experiência daquela virtude em ação e tornarmos mais completos e sermos mais conscientes cada vez mais de que agora aqui eu não quero usar isto, eu quero ser mais amorosa, quero sentir mais, quero ser mais interior. E podermos ir. E ganhamos essa capacidade de gerir quem somos, não é? Ir navegando na vida com essa capacidade de gerir a nossa dimensão. Maria, eu acho que a forma como nós nos relacionamos com os nossos pais quando somos pequenos condiciona muito a forma como nós nos vamos relacionar com os nossos parceiros e com toda a gente no futuro, não é? Eu queria explorar este tema contigo, ou seja, qual é o impacto dos vínculos que nós estabelecemos de infância com os nossos progenitores ou com as pessoas responsáveis por nós. E como é que isso depois vai ditar, não é? A forma como nos relacionamos e também as feridas que temos, não é? Que são muitas. São muitas, e são todas escolhidas a dedo por nós. Pois. Então, com a mãe nós aprendemos a intimidade. Com o pai nós aprendemos a confiar. Com a mãe nós vamos viver o tipo de relação que desenvolvemos com a mãe, sejamos mulheres ou homens, vai ser o tipo de intimidade que nós vamos viver dentro da própria relação. E portanto, pessoas com problemas com a mãe são pessoas que vão ter dificuldade em confiar uma relação de mais intimidade. E intimidade eu não estou a falar de nada ligado à sexualidade, estou a falar da partilha da intimidade. Da vulnerabilidade, não é? Capacidade de ser vulnerável. Obrigada. De eu me permitir vulnerabilizar, de eu me permitir ser, de eu me permitir me mostrar desprotegida num determinado momento, sabendo que dessa desproteção, desse lugar desconfortável onde eu me estou a colocar, não haverá uma investida que me ponha como um ouriço a dizer assim, não posso fazer mais isto. Porque isto é pior a emenda que o soneto, não é? Então, o tipo de relação que nós vamos ter, e essa relação, obviamente, ela é altamente subjetiva. Porquê? Porque ela depende do observador e ela depende da interpretação do observador. E isso, a mãe pode dizer assim, mas eu estava lá sempre. Eu nunca te abandonei. Eu ia-te buscar à escola todos os dias. E a criança sentir que a mãe está ausente porque está numa crise com o pai. Que a mãe está ausente porque está a mudar de país e está insegura porque não sabe como é que vai estar nesse país que não tem amigos e familiares. Ou seja, a mãe pode estar triste porque o pai dela morreu. E está ali, mas é uma solidão acompanhada. Ou seja, a mãe sente que fez uma coisa pela filha ou pelo filho e o filho e a filha absorvem outra coisa. Porque as crianças absorvem os silêncios dos adultos. E as crianças absorvem aquilo que os adultos evitam olhar. Então, uma coisa é o que a mãe dá, outra coisa é o que a criança absorve. A criança absorve o que não é visível. Então, quanto mais o adulto foge de si próprio e finge que está bem, mais a criança, que é uma esponja, vai captar aquilo que o adulto evita. Isso é muito interessante. É muito interessante. É super. Maria, eu não queria terminar esta conversa sem uma pergunta também que tem a ver com... Tu falas muito no teu livro em tomar o nosso lugar na relação, não é? Estarmos no lugar certo, não é? Honrarmos o nosso lugar, tomarmos o nosso lugar. Ou seja, o que é que isto em relação, qual é o impacto quando existe um desequilíbrio sistémico? Ou seja, quando eu estou no lugar de mãe, ou quando eu estou no lugar de pai, ou quando eu sou mãe da minha mãe, ou quando eu sou... Enfim, há imensos sítios, não é? Para onde estar. Menos no nosso.
Então é fácil de entender. Imaginem que vocês chegavam aqui e que já estava programado que a cadeira onde vocês estão sentados tinha o vosso nome. E por um engano, vamos pôr por um engano, que é para ser simpáticos, alguém se tinha sentado, não sabia que havia um nome e se tinha sentado na vossa cadeira. Então vocês queriam se sentar na vossa cadeira e não podiam porque estava lá alguém. Então o que é que vocês fazem? Querem se sentar? Vão se sentar numa outra cadeira que tem o nome de outra pessoa. E essa outra pessoa chegou depois de vocês, também não se pode sentar na cadeira dela e assim sucessivamente. Podíamos chegar ao cúmulo de nenhum de vocês estar sentado na sua própria cadeira. Ou de 2 ou 3 ou de 4 pessoas não estarem sentadas nas cadeiras certas e as outras estarem todas sentadas na sua cadeira. O que é que isto quer dizer? Quando eu não estou no meu lugar, eu estou em esforço. Constante. Porque eu não posso pedir para ter a abundância da vida e aquilo que é a frequência de luz e de vibração da minha alma descer e emanar sobre a minha vida, se no sítio onde cai o raio eu não estou lá. E estou noutro sítio a dizer assim, não é para aqui não. Na agência cósmica nós combinamos para ali, tu é que não estás no sítio certo. É como não estarmos na nossa morada para receber as cartas que vêm para nós, não é? Exatamente. Eu estou a aprender estas analogias todas contigo. Incrível. Essa foi boa. Essa posso usar. Pode. Maria, depois também há aqui outro tema sobre o amor, não é? Que o desejo de salvar o outro muitas vezes é confundido com amor. Sim. Podemos explorar também este tema antes de terminarmos, porque é um tema também assim que acho que está muito presente na vida de todos nós. É um tema desagradável. Eu vou mandar assim uma chicotada. Bora. Que é, se eu tenho o desejo de salvar o outro, eu não tenho o desejo de salvar o outro. Eu quero o outro na minha vida para que ele me dê aquilo que eu preciso. Então, o desejo de salvar o outro é profundamente egoísta. Egoísta não no sentido de egoísta do conceito de egoísta da sociedade, mas é profundamente, é uma grande fome. Querer salvar os outros é ter muita fome. Então, em troca de eu salvar os outros, eu estou fora de mim e depois queixo-me sempre que os outros não dão valor por eu os ter salvo. Porquê? Porque no fim, o que conta é sempre a fome que eu tenho. E, portanto, sempre que eu tento salvar os outros, como eu estou fora do meu lugar, nunca vou ser reconhecida e no fim vou ter sempre um sabor amargo, porque o Salvador é um arquétipo que nós conhecemos muito bem o seu destino, morreu na cruz. E portanto o arquétipo do Salvador não tem um bom fim. Interessante, mesmo muito interessante o que acabaste de ser. É. Muito interessante. Não é muito agradável de ouvir. Mas de facto é verdade, não é? É um ato egoísta, não é? É que é contraditório, não é? Fome. Salvar o outro é um ato egoísta. É fome. Agora, quando eu estou em mim e percebo os arquétipos da humanidade e percebo o grau de sofrimento dos outros, eu coloco-me ao serviço. Se o outro quiser, procura e eu dou na justa medida daquilo que ele quer. Exatamente. Não dou mais do que aquilo que ele quer ou daquilo que ele está preparado para receber. Até porque é arrogante da nossa parte achar que nós temos a capacidade de decidir sobre o outro e de salvar o outro, não é? Como se nós... Então entramos naquilo que se chamam as ordens da ajuda, que é uma área das constelações que eu adoro, é um módulo que eu adoro dar, porque as ordens da ajuda é eu só dou a quem pede. Ok, interessante. Não dou a quem não pede. E só dou a quem pede até ao lugar onde essa pessoa está capaz de aceitar. Eu acabo as constelações quase todas com uma consciência clara de que podíamos fazer muito mais. E está tudo bem. Para aquele momento, para a pessoa, aquilo é tudo o que ela tem para receber. Porque é que eu vou dar mais para esse mais ser desperdiçado no universo e ela ficar frustrada porque não estar à altura de conseguir receber? Então, o sistema ele é soberano. Deus dá a roupa conforme o frio. Então vai-nos ser dado sempre aquilo que nós precisamos na justa medida daquilo que é a aprendizagem no momento em que eu estou. Mais à frente, o universo encarrega sempre de dar, porque o universo tem uma abundância extrema. Então eu estou sempre a receber a coisa certa. Muito bonito. Maria, para terminar, o que é que tu aprendeste sobre o amor com 53 anos de vida? 54, eu vou fazer. É que eu defino a tua idade consoante a minha. Sei que tens mais 20 anos. Eu pensei, eu tenho 33, mas vou fazer 34. É, portanto, 54, fizeste agora em maio. Sim.
O que é que aprendeste assim sobre o amor em 54 anos de experiência? Olha, aprendi que estou numa grande escola de aprendizagem do amor por mim própria. Isso é claríssimo. E portanto estou a passar uma fase onde vivo sozinha, estou sozinha. Nunca tive tanto tempo sozinha como em toda a minha vida, porque quando era adolescente tinha imensos namorados. Tinha sempre um namorado e depois casei, tive 2 filhas, tive 3 filhos, aliás, 2 vivas. Depois divorciei-me, passado uns tempos, tive 15 anos com um homem viúvo com 4 filhos e, portanto, eram os meus e os teus. E toquei durante 15 anos 4 filhos de um sistema familiar com muita dor, a perda de uma mãe. Hoje aí já estava nas constelações, já sabia que nunca poderia substituir aquela mãe, mas eu identifiquei-me com a dor destas pessoas porque eu tinha a dor de uma solidão acompanhada, ou seja, de uma mãe que estava, mas que eu não sentia. Exatamente. E portanto, quando conheci aquelas crianças e vi que elas não tinham mãe porque ela tinha morrido, é como se a minha criança se identificasse com elas. Não foi por acaso, não é? Exatamente, e as quisesse salvar. E portanto, foram 15 anos muito interessantes, muito fortes. E depois tive 5 anos com outra pessoa. Já sem filhos em casa e sem neta, portanto onde eu me dei um salto e passei a viver para mim, e agora há 1 ano e tal sozinha e muito feliz porque está aqui uma acho que está para aqui uma coisa a falar. Vocês estão a ouvir? Oh, não sei. Ok, acho que são pessoas. Então eu acho que nós precisamos de vez em quando de estar sós. Sim. Para poder trabalhar os nossos padrões, viver os nossos padrões e assumirmos a responsabilidade desses padrões para deixar de projetar nos outros. E fui sempre super feliz em todos e agora os eu pergunto, Maria, é preciso encontrar, é possível encontrar essa solidão em relacionamento? Nós podemos estar em relacionamento e sentir-nos profundamente sós. Sim, mas essa solidão que falas, esse espaço, esse silêncio, sim. É possível? Sim, sim. Eu acho que numa relação equilibrada, onde cada um dá o espaço para cada um ser, uma relação de adultos, onde não há aquela posse de querer ser e de querer mandar no outro e querer fazer tudo junto, etc., nós encontramos um equilíbrio muito grande e cada um pode fazer o seu processo, sim. Sim. Bom, olha Maria, queria-te agradecer. Tu és uma pessoa que eu gosto sempre muito de conversar, gosto muito de estar ao pé de ti, acho que aprendo sempre imenso e acho que sinto que vai ser sempre um caminho assim de muita consciência e de muito conhecimento, é sempre muito bom para mim. Queria-vos agradecer a vocês também por estarem aqui na Feira do Livro connosco. Não sei se temos tempo para uma pergunta ou outra. Olha, está aqui uma grande barulheira, veja lá o que é que se passa aí. Eu acho que o computador desatou a falar. Começou. Ok, obrigado. Se calhar umas 2 ou 3 perguntinhas. Eu estou disponível, enquanto houver perguntas eu não me vou embora, não sei se tu tens alguém a seguir. Não. Então? Pronto, então vamos a isso. Usar o seu micro. Claro, eu arranjo-me. Quem tem perguntas? Alguém tem alguma questão? Ok. Eu também gosto muito de estar contigo. Olá. Olá. Eu fiquei com curiosidade em saber uma coisa. Segundo a sua linha de raciocínio, quando estava a falar de orientações sexuais, acha então que no futuro haveria mais bissexuais, por essa lógica? Sim. Porque acho que o amor da alma não tem a ver com sexo, tem a ver com o encontro entre dois, tem a ver com o encontro de 2 almas. Sim, a minha resposta clara é sim. Acho que vamos cada vez mais sair dos chakras de baixo e começar a amar-nos uns aos outros pela frequência de energia que representamos. E onde a parte sexual passará a ser uma linguagem, não uma necessidade básica. E então essa evolução fará de nós seres divinos numa troca de amor entre todos os chakras. Estou toda arrepiada a dizer isto. Entre todos os chakras, ou seja, numa linguagem de amor completamente diferente daquela que vivemos hoje em dia. Eu acho que parece uma salva de palmas. Obrigado.
Eu queria perguntar, em relação àquela parte, quando disse que a parte da confiança tem a ver com o pai e a intimidade com a mãe, no caso de pessoas que não conseguiram desenvolver isso, é uma coisa que pode ser alterada se a relação mudar, e caso a relação não mude, como é que é possível melhorar cada uma dessas partes, tanto a confiança como a intimidade, se não for através dos pais? Nunca é através da relação mudar, tem a ver com a tua mudança interior. Ou seja, é a relação contigo próprio que precisa de ser trabalhada. E tu percebes que o arquétipo materno ele existe dentro de ti e que tu interpretaste a tua mãe desta maneira e o teu pai desta, e que tu podes reconstruir a tua imagem interna numa viagem ao teu mundo interior e perceber que o teu conteúdo psíquico de trauma já lá estava, e ele encontrou a mãe para se agarrar como uma âncora e viver esse conteúdo psíquico, e que esse conteúdo psíquico, se for trabalhado por ti dentro de ti, a relação ideal é a relação connosco próprios. E portanto nós, depois de trabalharmos com muita profundidade a relação connosco, nós já vamos para a relação com os outros a partir deste lugar interno de onde tu estás contigo próprio. Então, se a alterarmos em nós, até podemos depois alterá-la com... Não é podemos, é se alterares em ti... Com os pais. Exatamente. Se alterares em ti, a frequência de vibração é de tal maneira diferente que os teus padrões energéticos que emanas do teu pensamento e do teu coração constroem uma relação com os teus pais totalmente nova e com os relacionamentos totalmente nova. Porque tu és um ser... que emana frequência de vibração, que emana padrões, e basta tu alterares os padrões para que essa emanação vá procurar uma frequência que vai entrar nas tuas portas. Umas fecham, as portas mais tóxicas fecham, porque já não têm combustível, já não têm combustão, já não têm oxigênio, já não têm lenha para arder, e vais abrir novas portas de outras frequências de vibração. Obrigado, e gostei das metáforas. Obrigado. Devias lançar um livro de analogias da Maria Gurjão, Henriques. Metáforas. Agora, honestamente, não estou a ver a diferença entre metáforas e analogias. Já não me lembro bem, mas põe metáfora ou analogia. Pronto, era só isto, não tenho mais a dizer. Mais alguma questão? Façam perguntas. Façam perguntas. Deem a voz à... Está ali uma. Temos uma voluntária. Boa tarde. Eu queria perguntar, e no caso das pessoas que não evoluem e que continuam a agir com base nos traumas de infância e que não conseguem controlar comportamentos, e no caso das relações tóxicas, casos de violência doméstica, pela perspectiva de quem agride e de quem não consegue gerir, não sei, queria perceber um bocadinho esse lado que nunca se fala, não é? Do que está por trás disso. E também, não sei se é pedir muito, mas as questões do narcisismo são uma coisa que me inquieta muito. Parece que não há um amadurecimento ali. Sim. E elas evoluem. Olha para o outro lado. Claro, elas evoluem. O que é que isto acontece? Não é? Elas evoluem para um sentido de... há sempre uma evolução. Seja ela para uma energia mais leve ou para uma energia mais densa. Mas tu estás sempre a evoluir. Portanto, podes estar a evoluir num sentido de ganhar cada vez, neste caso não és tu, não é? Essa pessoa, a evoluir num sentido de acumular cada vez mais densidade. Às vezes nós dizemos assim, então não é que tudo acontece àquela pessoa, mas como é que é possível? Então não podiam distribuir por mais gente para ser melhores? Aquela pessoa vibra tão baixo e vibra numa densidade tão baixa e numa vitimização tão grande que não há luz para criar uma nova realidade. Então, a dose tem que ampliar, é como se lá em cima o eu superior desta pessoa abrisse a torneira para aumentar a densidade de tal forma que a pessoa, se não vê bem, vai ver a mal. Então, a frequência de vibração que tu emanas, ou que qualquer pessoa emana, vai atrair. E o tema da violência doméstica, que é um tema muito duro, mas é um tema onde, imagina, uma vez uma pessoa procurou-me por violência doméstica. E tinha-se separado do marido que lhe batia. E estava agora com um homem que nunca tinha batido em nenhuma mulher e que nunca tinha tido uma história de violência doméstica.
nem se tampouco o pai batia na mãe, nem a avó batia no avô, batia na... Portanto, não havia no sistema familiar dele nada do género. E esse homem dá um estalo nessa mulher. Ou seja, o que é que acontece? A frequência de vibração dela, como ela está dependente desse grau, está dependente do padrão tóxico, é como se ela criasse um ambiente de vitimização e de autocomiseração que põe a outra pessoa, que faz a outra pessoa saltar-lhe a tampa. Portanto, e ele não tinha nenhuma experiência. Isto para dizer o quê? Que no direito sistémico, na justiça sistémica, que é um curso que há de ser uma realidade em 2026, 2027 na consciência sistémica, imagina que tu tens uma situação de um caso de violência doméstica, onde o homem é julgado, e por hipótese é o homem que bate na mulher. Também é ao contrário, não é? Pronto. Esse homem bate na mulher e é vítima de um julgamento e é considerado culpado. Se nós não atuarmos nele e nela, ela vai se apaixonar outra vez por um homem que lhe vai bater. Então estamos a julgar aquela pessoa que faz parte de uma trama cósmica onde ela vai repetir a mesma história com outra pessoa. Porque é a frequência de vibração que faz com que ela não tenha consciência para sair do turbilhão de codependência que isso representa. Era o lado de quem agride. E o lado de quem agride. Sair desse padrão, que não tem consciência, isso. Pode ter histórias para trás. O lado de quem agride tem histórias para trás, sistémicas muito fortes. E agride porque a dor que carrega é tão grande que não consegue suportá-la sozinho. Então, pessoas que lhes salta a tampa, que perdem o controle e que têm gestos, ações, palavras e momentos que são demasiado violentos, são pessoas que vivem num sofrimento muito maior do que o nosso. E não conseguem suportar sozinhas isto. Então, extravasa, são possuídas por essa dor e não conseguem dominá-la. Então são pessoas que sofrem muito. Vamos ver, e muitas vezes o pai batia na mãe, o avô batia na avó, os avós ou o pai ou a mãe foram para a guerra, essa pessoa está em contacto com o campo de guerra, não consegue lidar e viver a vida com tranquilidade porque se sente profundamente identificado com o campo de guerra e não percebe porquê, nem sabe de onde é que elas vêm. E está neste campo energético que possui, que consome e que faz com que a pessoa de tanto em tanto tempo não consiga suportar mais e ter que descarregar o saco. São as pessoas que mais sofrem, são aquelas que precisam da nossa compaixão e é para essas que nós temos que olhar e amar. E normalmente na sociedade fazemos ao contrário, são aquelas que nós excluímos, que nós não queremos na nossa vida. Então quando eu faço uma constelação de violência extrema ou de violência doméstica, a primeira coisa que eu faço é tomar a pessoa que é o agressor no meu coração e incluí-lo no meu coração e em mim, ele e toda a família dele. E só assim é que eu consigo olhar para o sistema e começar a constelar, incluindo dentro de mim e amando aqueles cujo amor da sociedade é negado. É exatamente ao contrário. Então, ou seja, nós através das constelações nós incluímos, voltamos a juntar o que foi separado. É tão bonito. É muito bonito. Obrigada. Obrigada. Eu penso da mesma forma. Tens? É? Não. Mais alguém? Mais alguém? Não? Mais uma e depois a Nur tem que ir. Eu posso ir, vocês ficam aqui. Está a falar das constelações, o que é isso? Ok. As constelações. É verdade. Estamos aqui. Eu gostei da tua pergunta. Quer dizer, estamos aqui a falar de constelações. Está a dizer compra. Brincar. O que é que são constelações familiares? Olha, vê lá. Já viste? O próximo. Este é o primeiro livro. É brutal. E é o que cai quando fazes a pergunta. Este é o primeiro livro, é o que explica o que são constelações, é o que cai quando tu fazes a pergunta.
Constelações familiares é uma terapia sistémica, ou seja, olhar para a tua vida e perceber que tu não és só, tu és o somatório das experiências de todos os antepassados que te deram o teu corpo físico. E recebeste uma memória genética e uma memória epigenética. E nessa memória epigenética tem a ver com as emoções, com as sensações, com as histórias, com os silêncios, com as vergonhas, com o amor, com o fluxo do amor interrompido, com os sonhos e com as conquistas e com tudo aquilo de coisas boas também que essa família fez. E a tua alma entra no corpo e entra em sintonia com essas histórias todas. E, portanto, constelações é nós podemos olhar para o passado e devolver ao passado os traumas e o lugar onde a dor ficou retida. Como se tu tivesse um rio com comportas que ficaram fechadas e o fluxo do amor, que é a água do rio, deixou de fluir porque secou daquela comporta para a frente. Então, constelações é a oportunidade que nós temos de repor o fluxo do amor e repor a vida a fluir pelo seu curso natural. Olha, obrigada a ti pelo serviço que estás a fazer. Obrigada. E pela dedicação, estás aqui todos os dias. Vai haver dias de sol à séria. E eu no ano passado estive aqui também muitos dias e pronto. Sim, é falar nos dias de sol à séria. Dia 8 de junho, este domingo, vão estar 30 e tal graus e é o lançamento do meu livro aqui. Portanto, venham cá. Também é só às 5 da tarde, já está aquele depois da praia. Venham cá beber um copo connosco. Não, mas a sério, vai ser muito bonito porque eu tive 26 mentores que escreveram este livro comigo. Muitos deles vão estar presentes. Isto é um trabalho coletivo e o Somos Infinitos é isso mesmo, não é? É um trabalho que vai para além de mim e que une aqui estas vozes que me inspiraram e que foram referências para mim desde que eu me lembro e, portanto, trazer isso ao mundo é um privilégio ao lado destas pessoas como a Maria Gurjão. E mais uma vez obrigada a todos por terem vindo e vamos vendo por aí. Obrigada. Sejam felizes. Obrigada. Obrigada.